Torcedor, o Náutico não teve uma noite inspirada diante do Figueirense, não. Ficou no empate em 0-0, poucas jogadas ofensivas, muitos sustos, e vamos trazer aqui os melhores momentos e a entrevista coletiva do auxiliar Guilherme dos Anjos, já que as entrevistas são alternadas, né? Um jogo é o Hélio, outro jogo é o Guilherme. E vamos mostrar tudo aqui nesse vídeo do Timbu, aqui no nosso canal Multiplay. Eu só peço a você, antes da gente começar a ver os melhores momentos, para dar um like no vídeo, tá certo, galera? Se inscrever aqui no canal, tá? Ativa os sininhos para as notificações e segue a gente nas redes sociais no @multiplaypr. Nesse QR Code aqui, você pode ter acesso ao canal Multiplay no WhatsApp. E aí todas as informações a gente coloca lá também no WhatsApp para você ter todas as informações, tudinho juntinho para você na palma da sua mão, no seu aplicativo de celular. Tá legal? Vamos para o jogo? Figueirense e Náutico 0-0. Primeiro tempo, Náutico muito ruim. Poucas jogadas, pouca ofensividade. Náutico, inclusive, entrou com a mudança. O Patrick Alan foi sacado, o Marquinhos entrou. E aí o Náutico talvez quisesse um pouco mais de marcação, ao invés de ataque, já que o Patrick Alan é um jogador um pouco mais ofensivo. Primeiro tempo sem muitas chances claras de gol, mesmo com vários escanteios que o Náutico ganhou, mas uma postura muito mais defensiva e com muitos erros, inclusive, nas saídas de bola. Ainda no primeiro tempo, o Muriel foi que salvou a pátria, uma grande defesa, aí a queima-roupa do Johnny Douglas, para evitar que o time fosse para o intervalo no 1-0. Quem salvou realmente o primeiro tempo foi o Muriel. E, curiosamente, o Arnaldo, que fez boas defesas, inclusive nesse primeiro tempo, dando uma de zagueiro e salvando a pátria do Clube Náutico Capibaribe. Aí, na volta do intervalo, o Hélio dos Anjos trocou o Marquinhos e colocou o Auremi. Ou seja, o Náutico ficou com 3 volantes, povoando ainda mais esse meio-campo, mas também criando uma certa barreira para o ataque da equipe do Figueirense. Ainda assim, o Figueirense foi melhor no início da segunda etapa com mais ações. O ataque do Figueirense muito rápido, muito veloz, aproveitando jogadas de contra-ataque e todas as bolas salvando aí, ou batia na zaga, ou o Arnaldo tirava, ou realmente batia no Muriel, que fez umas 3 ou 4 boas defesas no primeiro e também no segundo tempo. Aí o técnico Hélio dos Anjos tirou o Kelvin e colocou o Hélio Borges. E como pediu aí uma certa profundidade do jogador, e ele foi muito profundo, inclusive, muito agudo nas jogadas pela direita. Depois tivemos outras mexidas no Clube Náutico Capibaribe, a entrada do Lucas Cardoso na vaga de Marco Antônio, o Paulo Sérgio entrou na vaga do Mezenga, e aí o Náutico passou a ter um pouco mais de ofensividade. Por uns 10 minutos de jogo, o Náutico, inclusive, fez uma verdadeira blitz, mas aí a bola sempre finalizava aí na barreira, ou finalizava com o goleiro da equipe do Figueirense, e o placar acabou em 0-0. Igor Gabriel, goleiro do Figueira. Para passar aqui, já já a gente vai trazer a entrevista coletiva do Guilherme dos Anjos. Igor Gabriel, Yuri, Lucas Dias, Lígia e Leonan. Leonan em Santa Cruz saiu machucado, entrou o Léo Maia. Johnny Douglas, Rafinha Potiguar, que saiu depois para a entrada do Flávio. João Lucas, depois o Reift, muito rápido e veloz esse jogador. Gabriel Santiago, depois o Marlisson. E Nicolas, Felipe Augusto, depois o Wellington Nem e o técnico Pintado. Já o Hélio dos Anjos colocou o Muriel, Arnaldo, Carlinhos, Matheus Silva, Igor Fernandes, Igor Pereira, Marco Antônio, depois o Lucas Cardoso, Vinícius, que saiu para a entrada do Patrick Alan, Kelvin, que saiu para a entrada do Hélio Borges, além do Marquinhos, que saiu para a entrada do Auremi, e Bruno Mezenga, que saiu para a entrada do Paulo Sérgio. O jogo que teve a arbitragem do Wallace Martins Lopes, auxiliado pelo Elson Araújo da Silva, e a Edna Cristina Santos Ferreira, o trio do Maranhão. Cartões amarelos, veja que coisa, hein? O Rafinha Potiguar, o Reift tomaram pelo Figueirense, e o Pintado. E Hélio dos Anjos tomou pelo Clube Náutico Capibaribe. Um público bom, mais de 8 mil torcedores, para uma renda de mais de 150 mil reais. Náutico 0, Figueirense também 0.
Torcedor, foi bom o resultado fora de casa? Um empate, arrancar um ponto do Figueirense? Foi, pelo fator fora de casa. Porque o Náutico já vem de um tropeço diante do Floresta em 0-0, também arrancou um ponto, mas segue sem perder e segue sem tomar gols. Segue também com a melhor defesa do campeonato, até então, com 6 gols sofridos até agora. E uma sequência aí sem saber o que é derrota. Isso é bom? Claro que é. Mas é importante que o Náutico também aprenda a jogar fora de casa. A gente sabe que cada jogo tem a sua história. A gente sabe que o Hélio, ele faz uma boa leitura de jogo, ele conhece muito bem, estuda muito bem o adversário e ele monta o time de acordo com as características do adversário. É tanto que o Patrick Alan foi sacado para a entrada do Marquinhos, que ele dá um pouco mais de marcação do que o Patrick Alan. Mas o Náutico precisa aprender a ser mais ofensivo, ser mais agressivo fora de casa. Às vezes o Náutico sente o golpe ou sente a pressão da torcida adversária e aí acaba que meio que se anulando e errando muitos passes. Esse não é o Náutico do Hélio dos Anjos, que joga adiantando as linhas, joga adiantando a marcação, que joga buscando a intensidade no ataque. E essa intensidade a gente viu um pouquinho no segundo tempo. No primeiro tempo a gente não viu o Náutico ser eficaz. Mas, por sorte, o Náutico traz um ponto e agora a gente vai ver o que é que o técnico, o auxiliar técnico, o Guilherme dos Anjos, que é o filho do Hélio dos Anjos, ele falou sobre esse jogo. Roda aí. Ao meu ver, a gente fez um jogo muito equilibrado, um jogo grande aqui fora de casa. No primeiro tempo teve uma superioridade do adversário, apesar do lance que deram impedimento não estar impedido e a gente ter feito o gol. As alterações, a primeira alteração que a gente fez foi a entrada do Aurelio, foi para ganhar, empatar na questão número de jogadores por dentro. Eles têm um jogo por dentro de bons condutores, bons passadores. O João, o Benada vem por dentro, então realmente é um time que joga muito por dentro. A gente estava perdendo um pouquinho essa questão de superioridade ali no meio, e esse ajuste trouxe para a gente um pouco mais de jogo e viu um segundo tempo muito mais nosso do que do adversário, principalmente porque a gente soube imprimir uma intensidade muito grande no primeiro tempo e o adversário sentiu no segundo. Entradas fundamentais hoje, né? Ele entrou muito bem, Paulo entrou muito bem, Aurelio teve ainda a bola do jogo, inclusive, deu a sustentação que a gente precisava. Mérito também do Lucas, que estreou numa condição muito difícil, né? Chegou há pouco tempo e muito bem. Então a gente está muito satisfeito com o resultado. Jogo difícil, jogo grande. Poderíamos ter ganho o jogo em 2 situações, talvez o adversário poderia ter feito um gol. Então, muito importante a consistência da equipe, a consistência defensiva desse time está sendo fundamental para a gente construir uma campanha de classificação. A chegada do Lucas há praticamente 2, 3 dias do jogo, sem muito convívio com os atletas com o dia a dia. Entretanto, foi um jogador fundamental, achei na entrada, um jogador que nos deu consistência, um jogador que realmente tem aquilo que a gente buscava de alternativa, né? E ele entrou fazendo por dentro o primeiro. Na sequência a gente logo colocou o Patrick, que trabalhou com ele por fora. Nas 2 posições ele foi, na minha opinião, muito bem, né? Principalmente por fora, ele ataca muito espaço, isso é interessante para a nossa equipe, para aquilo que a gente pretende de jogo ofensivo. Realmente a gente tem uma expectativa muito positiva e no primeiro jogo ele está começando a atender essa expectativa, mérito do trabalho dele, da concentração. É um atleta que vai somar muito a chegada dele. Olha, realmente um ponto fundamental. Competição de longo prazo, pontuar é sempre muito importante, principalmente da forma que a gente vem atuando. A gente vem tendo atuações muito consistentes fora de casa, com chances muitas vezes de vencer e vencendo, né? Como foi contra a Tombense. Hoje, como eu mencionei, realmente faltou, na minha opinião, um pouquinho de capricho para nós. Porém, se nós tivéssemos tido o VAR, por exemplo, no lance do primeiro tempo, em que o Igor estava impedido, nós teríamos o gol. E o segundo tempo foi muito mais nosso, realmente, nível de intensidade altíssimo. Eu acho que isso está sendo fundamental para essa questão dos jogos fora de casa.
A gente está fazendo o adversário sofrer muito na questão física e mérito dos atletas que tem que se dedicar, porque a cobrança nossa é realmente muito grande, mas é super válido mencionar que o nível de dedicação dos atletas no dia a dia está fazendo essa diferença muito grande para esses jogos fora de casa. Olha, vai ser um jogo fundamental. Nós vamos enfrentar o líder da competição dentro de casa. A gente tem uma expectativa muito positiva com relação à chegada do torcedor. Está num momento muito bom do torcedor abraçar. A gente está começando a chegar numa reta final, já passou a metade dos jogos. Vejo um jogo muito bom em função de que nós vamos ter um time totalmente diferente do que foi o time passado em casa. Um time que já vai jogar, vai ser um jogo grande, um jogo talvez até mesmo parecido com o jogo de hoje. E realmente nós precisamos melhorar a pontuação dentro de casa. Fora de casa a gente está muito bem, está tendo jogo consistente e está tendo também muita consistência de jogo dentro de casa. O que a gente precisa melhorar é o capricho, a atuação técnica dos jogos, que eu não tenho dúvida que nós vamos evoluir. Nós já evoluímos muito daquilo que a gente cobrou no último jogo para esse, e vejo os atletas muito imbuídos nessa melhora. Os jogadores que estão entrando muito bem. Isso é fundamental. A equipe se desenvolve com todos, não se desenvolve só com os 11, principalmente hoje em dia, que são 5 substituições. Então, muito bom ver o Hélio, mesmo sem muito treino, conseguir performar muito bem. Você vê o Paulo iniciando muito bem, o Paulo está muito bem, a gente está tendo um pouco de paciência com ele, para ele poder entrar no melhor ponto dele realmente. E tivemos jogadores assim que me chamaram a atenção. O Igor Fernandes vem me chamando a atenção, porque é um jogador muito consistente. É bom de ver, né, o nível de atuação dele em todos os jogos, assim como, por exemplo, o Mezenda, que é um jogador que está nos dando praticamente aquilo que a gente... Vamos precisar de um pouco mais para vencer esses jogos em casa. Eu não tenho dúvida que o torcedor vai estar junto da gente. Valeu, torcedor, torcedora do Náutico. Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve mais uma vez aqui no canal se você não for inscrito. Mais uma vez eu reforço o recado, ative os sininhos para as notificações e você pode também nos seguir no canal WhatsApp Multiplay PE. É de graça, hein, galera? Tá tudo lá. Tem esse vídeo também no nosso canal Multiplay PE do WhatsApp, nas nossas redes sociais, e você também pode deixar o seu comentário aqui. A galera está comentando, principalmente o vídeo do Team Buzz, o dossiê Team Buzz, e a cada vez que esse vídeo vem à tona, eu recebo mais mensagens aqui, junto com a nossa produção, de novidades sobre o Team Buzz, da nota fiscal, de tudo isso. Bom, vamos deixar apurar melhor essas informações. Quem sabe a gente traz um outro vídeo aqui sobre esse assunto, tá legal? Galera, dos males o menor. Não perdeu, ganhou um ponto, se mantém até o fechamento da rodada, pelo menos até o fechamento da rodada. No G8, o CSA enfrenta aí o Retrô e pode passar a equipe do Náutico, né? Empurrar um pouquinho o Náutico para baixo. Mas vamos ver o que é que acontece nesse fechamento da 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Logicamente, a gente vai informar tudo aqui no Multiplay nas nossas redes sociais. Tchau, galera. Até a próxima!